Você tem ideia do que você pensa, sente e faz todos os dias e o quanto isso interfere na sua saúde? Se você não tem clareza sobre isso, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar. A neurociência já determinou que 90% dos nossos pensamentos são os mesmos todos os dias. E ao pensarmos as mesmas coisas todos os dias, acabamos por sentir os mesmos sentimentos todos os dias. Ao sentirmos os mesmos sentimentos todos os dias, acabamos por fazer as mesmas coisas todos os dias. E isso tem uma implicância funcional sobre tudo que acontece na nossa vida em torno de 100%. Pensa comigo, se todos os dias eu penso, sinto e faço praticamente as mesmas coisas, isso significa que pouquíssimas coisas novas acontecem para mim. E ao pouquíssimas coisas novas acontecerem na minha vida, eu poderia dizer que eu já sei o que vai acontecer nos próximos 10, 15 anos. Então, ao observar como está acontecendo as coisas no meu dia a dia, eu consigo prever como serão os próximos anos. Isso é muito triste, não? Porque o grande prazer, na verdade, de estarmos aqui é vivermos situações novas, diferentes, e é realmente onde tudo acontece. Não tem aquela brincadeira ou célebre frase que a vida começa quando acaba a nossa zona de conforto? Porque justamente na zona de conforto é muito difícil com que algo novo aconteça. Porque esse fluxo de pensar, sentir e fazer determina todas as coisas mais importantes da nossa vida. Determina como nós nos relacionamos, como nós falamos, como nós amamos ou não amamos, que trabalho escolhemos, como criamos os nossos filhos, enfim, se somos felizes ou não. Esse é um tema de extrema relevância num contexto onde hoje, pós-pandemia, inúmeras pessoas estão com queixas relacionadas a doenças crônicas. Doenças crônicas porque por alguns anos nós pensamos, sentimos e agimos da mesma forma. E isso levou uma série de pacientes a apresentarem doenças crônicas exatamente por apresentarem hábitos não saudáveis. Muitos pacientes chegam no meu consultório dizendo que são viciados, por exemplo, no açúcar. Tem uma pessoa aqui da produção... Sim, doutora. Que chegou hoje para mim dizendo que toda vez que ela vai tentar tirar o açúcar da dieta, ela começa a apresentar sintomas ansiosos. Só de pensar que ela vai tirar o açúcar da dieta, ela expressa sentimentos de ansiedade e o corpo dela, inclusive, reage a esses pensamentos. É assim que funciona. Nosso corpo reage aos pensamentos e aos sentimentos que nós temos. Então, ao pensar em que você vai fazer algo que você não gostaria ou que é muito importante para você, automaticamente o corpo reage. E mesmo que esses hábitos estejam relacionados a situações destrutivas ou potencialmente causadoras de doenças crônicas, como é o fato de comer açúcar, por exemplo, de forma compulsiva. Isso acontece porque o nosso cérebro precisa de prazer. Ele, de uma forma geral, sempre vai procurar atividades ou eventos ou pessoas ou comidas que gerem prazer. Essa é uma situação, vamos dizer, predominante do cérebro. Ele precisa passar por isso, vamos dizer assim. Toda vez que nós não fazemos ou buscamos situações que não são habituais ou não prazerosas, o cérebro normalmente tende a não querer que a gente faça essa determinada situação. E isso serve, por exemplo, para aquela famosa situação de que eu vou começar a fazer atividade física na segunda-feira. Essa segunda-feira nunca acontece. Por quê? Porque você vai sair da sua zona de conforto e o cérebro não quer que isso aconteça. Não quer num primeiro momento, porque depois de algum tempo aquilo se torna um hábito e você passa a desejar aquela situação igual desejava, por exemplo, comer açúcar. Então é muito interessante como é que funciona toda essa mecânica do pensar, sentir e fazer e o quanto nós podemos interagir ou determinar aquilo que a gente quer que aconteça. Isso para qualquer situação. Ganhar mais dinheiro, ter melhores relacionamentos, mudar de lugares onde a gente mora, apartamento, casa, cidade.
todas as situações da nossa vida que nós gostaríamos que ela mudasse ou aprimorasse depende desse circuito do pensar, sentir e agir. E ele é tão potente que o contrário é verdadeiro. Coisas que não dão certo na nossa vida ou nos nossos relacionamentos estão diretamente relacionados a esse circuito. Um dos assuntos mais importantes da sua vida você não tinha conhecimento até agora. E a medicina tradicional também não olha para isso como deveria. Nossos hábitos determinam tudo na nossa vida, essencialmente tudo. E esse tudo pode determinar estados de doença, principalmente nos últimos 10 anos da nossa vida, onde a gente mais precisa da saúde. Isso se relaciona à nossa alimentação, ao quanto de atividade física nós praticamos, ao quanto nos relacionamos com as pessoas que a gente ama, quais pessoas nós escolhemos para nos relacionar, como nós falamos com essas pessoas, o que a gente espera delas, como é o nosso trabalho, que trabalho escolhemos, o que fazemos, de que forma fazemos. Tudo isso se relaciona à nossa saúde. E existe um conceito que foi difundido por muitos anos, que a genética do nosso organismo é mais importante do que o meio que vivemos. E isso não é verdade. O meio em que vivemos determina diversas situações relacionadas à nossa saúde. Então, por exemplo, se nós comemos comidas mais naturais, com menos agrotóxicos, com menos substâncias químicas, vivemos em ambientes amorosos, onde existe uma relação familiar prazerosa, vivemos em ambientes próximos à natureza, tudo isso também determina a bioquímica do nosso organismo, determina os nossos hábitos mais profundos e determina a nossa saúde ou não. O contrário é extremamente verdadeiro. Se comemos comidas que não são comidas, extremamente tóxicas, poluídas, vivemos em ambientes inóspitos, com brigas, discórdia, ou às vezes desarmônicos, isso determina 100% a nossa falta de saúde e o nosso sistema imunológico sabe exatamente tudo o que acontece. Então, o circuito pensar, sentir e agir, inclusive, está relacionado ao seu sistema imunológico. O nosso sistema imune, aliás, todas as células do nosso corpo sabem quando nós somos felizes e quando nós somos tristes, quando nós somos saudáveis, quando nós somos desarmônicos, quando nós temos uma doença ou quando nós não temos uma doença. Viu como não dá para enganar o corpo humano? Viu como não dá para enganar as nossas células? Você tinha ideia de que os seus pensamentos e as suas emoções podiam influenciar o seu comportamento nesse nível? Me responde aí nos comentários, se inscreve no meu canal, aciona o sininho para você não perder nada e me segue nas redes sociais. Até o próximo vídeo!